Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estamos iniciando mais um programa da série Reflexões e Exortações. Procuraremos então aqui meditar, pensar, analisar, detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos, que possamos, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados à atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar os nossos costumes e até opiniões que o eterno Deus abençoe. O irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Amém. Devido à oportunidade a nós oferecida, nós trouxemos 2 programas dentro dessa série com temas entendendo por que Jesus morreu e a importância da ressurreição de Jesus para uma fé verdadeira. Se você não conseguiu ouvir, é só pedir os áudios. E hoje retornaremos à nossa série de reflexões, trazendo o resumo do programa número 5, que eu acredito que é bom você dar uma passada por ele para entender o programa que nós vamos trazer hoje. Vamos ao resumo. Aprendendo a obedecer e confiar em Deus de todo o coração. Nesse estudo, deixamos claro que Deus nos ensina a obedecer e confiar nele. Abraão aprendeu a confiar em Deus de todo o coração, depois de padecer. Deixamos claro que muitas vezes o nosso querer, as nossas conclusões nos distanciam da vontade de Deus. Ficou claro que as nossas escolhas podem trazer problemas a nós e a nossa família. Abraão aprendeu a obedecer a Deus sem duvidar, a ponto de entregar seu único filho em obediência a Deus. Hoje traremos o programa número 8. A importância de estar em sintonia com a vontade de Deus. Nós trouxemos esse tema e esta palavra sintonia mesmo de propósito. A importância de estar em sintonia com a vontade de Deus. Qual é o significado de sintonia para nós termos um melhor proveito? Harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordo, equilíbrio ou concordância. Então está aí a importância de você estar em harmonia, você pensar como Deus, sentir as coisas como Deus, estar em acordo com Ele, em equilíbrio e concordância. Outro sentido da palavra sintonia, trazendo o sinônimo. Estado de harmonia e reciprocidade. Harmonia, equilíbrio, concordância, acordo, entendimento. Para mais sentidos, reciprocidade é correspondência mútua. Vamos ler a última definição da palavra que não é muito conhecida. Congruência. O que é congruência? Adequação. Justeza ao fim a que se propõe ou se destina. Se adequar para tal fim. Gênesis 18, versos 17 ao 19, Deus disse: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele, em Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Olha que importância. Deus disse ainda: porque eu o tenho conhecido, e sei que há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Muitas vezes a bênção de Deus nós queremos, mas ordenar, trabalhar para que essas coisas aconteçam é necessário. Para uma melhor compreensão, vamos trazer aqui o significado da palavra ordenar. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar. Ordenar. Arrumar, dispor, colocar em ordem. Vamos trazer 3 sentidos: ordenar. Arrumar de forma organizada, ordenar. Arrumar de forma organizada, arrumar, organizar, arranjar, ajeitar.
Nesse sentido, temos mandar, determinando que se cumpra. Mandar, determinar, estabelecer, estipular, decretar, instituir, exigir, prescrever, preceituar, decidir, recomendar, aconselhar, sugerir e pedir. Nós temos o terceiro também, que é preparar ou coordenar algo. Preparar, coordenar, estruturar, regular, sistematizar, metodizar, elaborar, aparelhar, planejar, planear, traçar, projetar. Significado da palavra ordenar e os 3 sentidos em sinônimo, ministro. Deus disse, porque eu tenho conhecido e sei que ele, Abraão, há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Eu acredito que você já entendeu bem o que nós queremos tratar neste tema, e vamos assim abordar a vida desses personagens para termos um entendimento melhor. É necessário que nós estejamos em sintonia com a vontade de Deus para que as coisas aconteçam e a vontade de Deus seja realizada na nossa vida. O nosso mundo não seria o que é se Adão e Eva tivessem vivido em sintonia com Deus. Eles perderam o contato, perderam a sintonia. Quando nós falamos em sintonia, é fácil entender isso. Sabe quando você sintoniza uma emissora de rádio e aí tá chiando, aí as pessoas dizem assim, tá bem sintonizado isso aí? Muitas vezes, no decorrer da vida nossa, algo de fora, das coisas que acontecem à nossa volta, tira-nos da sintonia com Deus. E aí nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, que vamos lidar com elas por toda a vida, como nós mostramos no programa número 5. E estas dificuldades vai, sim, de fato, nos distanciar da vontade de Deus ou fazer com que seja mais difícil a vontade de Deus ser feita por meio da vida de cada um de nós. Vamos trazer aqui uma informação que achamos de vital importância. Eu acredito que essa informação é importante. Muitos acham que Abraão e seus descendentes, eles caem de paraquedas nos planos de Deus. Deus um dia olhou e viu um homem lá e falou, vou chamar esse homem. Porém, não é assim. Abraão, que teve o seu nome mudado para Abraão, não é qualquer um. Ele vem de uma descendência de homens que aprenderam a confiar em Deus e viveram em sintonia com Deus. Infelizmente, essa ideia de que Abraão era um homem de qualquer nação é defendida por muitos como uma forma, cooperador Giliard, de não querer associar-se com o povo judeu. É isso. Vamos ler para nós entendermos a geração da qual Abraão vem. Gênesis 11, do 11 ao 26. E viveu Sem depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Nós temos aí, viveu Sem depois que gerou Arfaxade, 500 anos, gerou filhos e filhas. Mas Deus está aqui cuidando de quem? Deus está falando de Arfaxade, Deus não vai falar dos outros filhos. Por quê? Porque Deus está trabalhando ali com Arfaxade. O Arfaxade vai gerar outro filho, que vai gerar filhos e filhas, mas Deus vai trabalhar com outro filho, com um. Então você vê aí, Abraão, ou Abrão, ele é um descendente de Noé. E se nós pegarmos a genealogia de Noé, nós vamos ver que Noé é descendente de Sete, que é um filho de Adão. Isso é claro. Então não são qualquer um. Isso prova, ouvintes, que esses homens deram oportunidade para Deus fazer algo na vida deles. Eles viveram para um propósito. Deus nos chamou para viver
para um propósito. Muitas vezes fugimos dessa responsabilidade. Quando nós lemos Lucas 3, a partir do verso 34, fica claro que Abraão e seus descendentes fazem parte de um projeto de Deus. Vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 3, 34 a 38, diz o seguinte: E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Afaxade, e Afaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Malelel, e Malelel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então Judá nasceu de Jacó, Jacó nasceu de Isaque, Isaque nasceu de Abraão, Abraão nasceu de Terá. Olha, até chegar em Deus. Sempre existiram homens os quais Deus chamou para estar em sintonia com Ele e ordenar seus filhos e as suas casas. Você vai ver que esses homens vão tendo vários filhos, mas Deus vai trabalhar com alguém deles. E fica claro que Deus vai trabalhar com aquele que está em sintonia com Ele, com aquele que se identifica com Ele, com aquele que tem menos impacto, que causa menos transtorno. Deus vai trabalhar com essa pessoa para um propósito especial. E Moisés, servo do Deus de Abraão, ele conhecia os planos de Deus, ele conhecia e sabia que eles eram parte desse plano. Em um dos seus cânticos, Moisés disse aos filhos de Israel: lembra-te dos dias da antiguidade. Olha, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó, o povo de Israel, é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Que palavra maravilhosa, Deuteronômio 32, versos 7 ao 10. Percebeu? Pergunta, Moisés disse. Lembra dos dias da antiguidade? Atenta para os anos das gerações, pergunta aos teus pais, não é só qualquer um. Os propósitos e planos de Deus sempre vai incluir a humanidade, incluir a terra que Ele criou com amor. Porém, nós temos que aprender a viver em sintonia com Deus. E sempre lembrarmos das palavras de Deus ditas a Abraão, pai de Isaque e vô de Jacó. Quais palavras, cooperador Giliardi? Porque eu tenho conhecido e sei que ele, Abraão, há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Glória a Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de apresentar uma criança, mais uma criança na nossa congregação aqui. E eu dizia para a congregação, para os irmãos, da responsabilidade que nós temos, principalmente nos dias em que estamos vivendo, de ter um cuidado todo especial, muito mais especial com as nossas crianças. Porque hoje elas têm tantas coisas para te desvirtuar elas dos caminhos do Senhor nosso Deus. Você já imaginou o que seria dos propósitos de Deus se esses homens não tivessem ali cuidando em sintonia, cuidando das coisas para que as coisas acontecessem da melhor forma? Vamos considerar aqui que Abraão tinha 75 anos quando recebeu de Deus a promessa de que ele teria uma grande descendência. 75 anos. 25 anos se passaram até o nascimento do filho da promessa. É tempo, não é não? É. Gênesis 17, verso 1 e 2. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Anda em minha presença e ser perfeito. Deus pede a ele perfeição, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. 99 anos. E Deus fez uma aliança com Abraão, ensinou-o a viver inteiramente para o seu propósito. E em seguida faz a seguinte fala:
Eu tenho conhecido que o Abrão há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que dele tem falado. Gênesis 18 e 19. É isso. É interessante que Deus fala a Abraão do filho da promessa, Isaque, antes do seu nascimento. Olha que coisa interessante. Antes do nascimento. Infelizmente nós somos apressados, somos influenciados por situações que nos rodeiam, perdemos a sintonia com Deus e queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo e do nosso jeito. Gênesis 21, verso 1 ao 5, vamos ler? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 75 anos lá, 25 anos se passaram. Gênesis 22, verso 1 ao 3, aconteceu depois dessas coisas, Deus provou a Abraão e disse-lhe: toma agora o teu filho, o único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou, o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão aprendeu a obedecer a Deus. O texto deixa claro que Abraão passou na prova. Muitas vezes é muito fácil e é comum cobrarmos promessas da parte de Deus. Porém, esquecemos da palavra de Deus a Abraão, que podem ser aplicadas a nós. As palavras ordenar os nossos filhos, a nossa casa, para que guardem os caminhos do Senhor, para que eles ajam com justiça e juízo, para que assim o Senhor faça acontecer as coisas no nosso meio. Mas nós não queremos, cada um de nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, mesmo como o corpo de Cristo, cooperador Giliardo. Mesmo sabendo, olha, nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, mas cada um de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Lembra que assim como Deus fez uma aliança com Abraão, a aliança da circuncisão, Deus também fez uma aliança conosco. Deus fez essa aliança com Abraão, e Abraão gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. É necessário que nós tenhamos essa visão de deixar Deus trabalhar na nossa vida, para que as coisas aconteçam. E como membros do corpo de Cristo, isso é muito mais forte do que o que nós estamos falando aqui. Isso tem mais sentido. É isso. A igreja, corpo de Cristo, Jesus cabeça, e nós, cada um de nós fazendo o que queremos. E muitas vezes deixando responsabilidades ou empurrando para outros. Gênesis 17, 24, era Abraão da idade de 99 anos quando foi circuncidado. Ele tinha 99 anos, ele podia dizer: Senhor, já estou velho, é perigoso dar uma hemorragia, é perigoso eu morrer, eu não sou mais uma criancinha de 8 dias, quando a vitamina K, está bem ali, bem ativa, a vitamina que coagula o sangue, agora é perigoso eu morrer. Ele não falou nada disso, ele foi lá e fez o que era para ser feito. Quero abrir aqui um parêntese aqui. Qual é a posição da Igreja de Deus a respeito da circuncisão? Ouça as palavras do irmão Paulo. Vamos ler aqui qual é essa posição nossa, segundo as palavras do irmão Paulo. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 18 e 19. É alguém chamado, estando circuncidado? É uma pergunta do nosso irmão Paulo. Fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Escrevendo aos nossos irmãos em Roma, o irmão Paulo ensinou, Romanos 2, do verso 25 ao 29, olha o que ele ensinou: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão?
E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. O irmão Paulo estava escrevendo aos romanos, e ele disse que os romanos, eles tornavam judeus, sim, espiritualmente, não carnalmente. E ele fala da posição da igreja com respeito à circuncisão. Aí tem gente hoje que fala, Jesus aboliu a lei, acabou tudo. Ah não, aqui o irmão Paulo está dizendo assim que a lei permanece em vigor, a circuncisão não. Só para entender a posição da igreja de Deus. Voltamos ao assunto. Depois de Adão e Eva, eu entendo que Abraão e Sara foram as pessoas mais importantes para os planos de Deus. Eu entendo isso. Com certeza eles sentiam-se responsáveis em ordenar seus filhos e pôr os seus descendentes em sintonia com Deus. É uma responsabilidade. Agora eu pergunto, cooperador Giliardi, é a responsabilidade que pesa sobre nós como membros do corpo de Cristo? Vem uma, embaixador, nós temos o Ministério da Reconciliação. É uma responsabilidade grande, não é não, cooperador? Sim, ministro. E quem conhece as Escrituras sabe a importância de Abraão e sua família para os planos de Deus, que abençoaria todas as nações. Deus disse a Abraão, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Obedeceste, Gênesis 22:18. Obediência hoje é o que as pessoas não querem. Cada um é dono de si. Só para você perceber a importância de Abraão e a sua descendência no plano da salvação, Gálatas 3:16, vamos ler. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências. Não é as descendências não. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Amém? Vê que Deus sempre trabalhou com um membro específico. E por meio desse membro, Deus estendia os seus planos para outros. Esse descendente aqui, ele diz que é Cristo. Gálatas 3, verso 26 ao 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e, se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja Deus. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos que são batizados em Cristo se revestem de Cristo. E aí você passa a ser um descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Mas as pessoas hoje querem se batizar em nome de quem, cooperador Giliardi? 3 títulos trinitários, né, ministro? Em nome de ninguém, então, né? É verdade. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Gênesis 12 e verso 7, lá no princípio, Deus aparece a Abraão e diz, a tua descendência darei esta terra. Gênesis 15, 18, naquele mesmo tempo, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra. Deus vai falando de dar a terra à descendência de Abraão. Hoje os que dizem ser descendentes de Abraão, que dizem ter a fé de Abraão, querem herdar os céus, não é isso? Infelizmente, não estão em sintonia. Estão em sintonia com o operador Giliardi? Não. Gênesis 17, verso 8, Deus disse a Abraão, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações. Lembra que a promessa é feita para o descendente que é Cristo? Olha que coisa interessante. Darei a você e a sua descendência a terra das tuas peregrinações. Gênesis 24, o Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e que jurou, dizendo, a tua descendência daria essa terra, ele enviará o seu anjo diante da sua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Aqui são palavras de Abraão, que é o seu servo, Eliezer. Deus disse, a tua descendência daria essa terra. Abraão está lembrando aqui que Deus prometeu a eles a terra. Gênesis 26, verso 4, Deus disse a Isaac, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus,
e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém. Abraão era um obediente. Não, eu sou filho de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Mas ele não quer nem saber de lei, ele não quer saber de obedecer a Deus, ele quer ir para o céu. Tá em sintonia com o operador? Tá, não tá? Não. É estranha. A fé das pessoas hoje é estranha. Deus disse a Jacó: e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Olha, se nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros dessa promessa. Que promessa? Romanos 8, versos 17 e 18. Vamos ler? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros, aquele que recebe herança com outro, ou seja, co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiro, aquele que recebe herança com o outro. Nós recebemos com Cristo. E qual é a herança que nós recebemos com Cristo? Os céus. Não é, isso não está em sintonia com a vontade de Deus. Quero que você leia na sua casa Romanos 4:13, que diz que Abraão é herdeiro do mundo. Do mundo. Gálatas 3, versos 14 ao 16. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Diz o nosso irmão Paulo, Lucas. Graças a Deus. Amém. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus. Mas não, os gentios querem ir para os céus. Lembra que nós estudamos gentios? É dos céus, judeu é da terra. Só que aqui está falando do judeu espiritual, não é com o operador Giliardi. Sim, sim. Interior. Aí eles querem ser judeu espiritual, mas não querem estar em sintonia com Deus, com a vontade de Deus. Deus disse, eu sei que Abraão há de ordenar os seus filhos e a casa dele depois dele para que guarde os caminhos do Senhor. Hoje os crentes não querem andar no caminho do Senhor, não. Mas quer que Deus traz bênção para eles. E aí criaram a esperança toda fora da vontade de Deus. Olha, ordenar é arrumar, é dispor, colocar em ordem. É isso. Era Abraão velho, adiantado em idade, Gênesis 24, verso 1 ao 8. E era Abraão já velho, adiantado em idade. O Senhor o havia abençoado em tudo. E disse a Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Ele fez o servo jurar: mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão disse: guarda-te, que não faças tornar para lá o meu filho. Abraão disse: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Cooperador Giliardi, Abraão estava aqui em sintonia com a vontade de Deus. Ele estava preocupado. Ele sabia que poderia vir dormir ou morrer, mas ele estava orientando. Olha o cuidado, cooperador. Amém. Graças a Deus. Orientando para que as coisas acontecessem da forma certa. E o servo, ele vai viajar sim, Gênesis 24, versos 47 ao 52, e ele vai ao encontro da proposta que Deus
por meio de Abraão, tinha falado a ele. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 24, dos versos 47 ao 52, o encontro do servo de Abraão com Rebeca. Ele perguntou, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. O verso 48, inclinando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram, do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Interessante a leitura, que o servo recebeu uma ordem, e assim ambos tiveram sintonia com Deus com aquela ordem. Estava preocupado em cumprir aquilo. Gênesis 24, versos 54 ao 67, depois de toda essa alegria, eles comeram, beberam, passaram a noite, levantando-se pela manhã, disse, deixai-me ir a meu senhor. O servo estava já querendo voltar, então disseram seus irmãos e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela. E chamaram Rebeca e disseram, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens foram despedidos. E abençoaram a Rebeca, a família de Rebeca abençoou Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhares. Olha que palavra profética. E que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Isaac saíra a orar no campo à tarde, levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Isaac trouxe-a para a tenda de Sara, sua mãe, e ela foi tomada por esposa e amou a Rebeca muito. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Deus disse, eu sei que Abraão há de ordenar os seus filhos e a casa dele depois, para que guardem o caminho do Senhor. Ordenar, arrumar de forma organizada, mandar determinando que se cumpra, preparar ou coordenar algo. Está claro, não está? Vamos conhecer um pouco da história de Isaac e Jacó. Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac. Gênesis 25, versos 7 ao 11. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lai-Roi. Nesse sentido, Gênesis 25, do 19 ao 21. E estas são gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, irmã de Labão arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca, estéril. Isaque ora insistentemente ao Senhor. Ele sabia que estava de um descendente. Gênesis 25, 26. Nasceu os filhos, sim. Olha por quantos anos ele orou. Vamos ler o texto e você vai descobrir. Depois saiu o seu irmão, agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Ele tinha 40 anos, não é isso, cooperador, quando ele casou? Isso. E 20 anos ele orou. Infelizmente, às vezes, desistimos tão fácil de lutar por aquilo que acreditamos. Isaque preferiu acreditar e orou por 20 anos. Gênesis 25, verso 27 ao 34, cresceram os meninos
Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú. Por que amava? Porque a caça era do seu gosto. Olha, gostava das caças e por isso amava. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú, seu irmão do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú sua primogenitura. Infelizmente, em nossos dias, existem muitos crentes com o comportamento de Esaú, vivendo uma vida desordenada. Esaú não estava preocupado, comeu e saiu. Gênesis 26, verso 34 ao 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Eteu, e Basemate, filha de Elon Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Esaú não estava em sintonia com Deus, ele estava nem aí, ele esquentava com nada, não com o operador, ele estava preocupado era com ele, né? Sim, foi até uma amargura para os seus pais. Casou, trazendo dificuldade para Rebeca e Isaque. Ouça o que o escritor aos Hebreus escreveu a respeito de Esaú. Olha o que ele escreveu a respeito de Esaú. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus capítulo 12, dos versos 16 e 17. Eu acredito que Abraão ordenou seus filhos, ensinou a Isaque os caminhos de Deus, pois Deus disse a respeito de Abraão: eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa. Eu tenho certeza disso, que ele ordenou. Então Esaú não deu atenção. Não deu atenção. Deus sempre está orientando. Cabe a nós acatar ou não. O texto de Gênesis 26, verso 1 ao 5, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Está vendo? Deus sempre está orientando. Habite na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Então Isaque já tinha noção que a descendência dele seria multiplicada. Ele já não podia pôr pensamento em Esaú, cooperador Giliardi, porque ele já sabia que Esaú estava já fora dos projetos de Deus, né? Sim. Deus disse: darei à tua descendência toda essa terra, por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, verso 24 ao 25, apareceu-lhe o Senhor a Isaque naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então eles queriam ir ficar lá mesmo, cavaram o poço, ficaram ali, eles não iam sair daí para outros cantos. É isso, eles estavam orientados por Deus. Vamos seguir acompanhando o relato bíblico. Gênesis capítulo 27, dos versos 2 ao 14. Isaque disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte.
Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai comer, e levá-lo-ás a teu pai para que eu coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como um enganador, disse Jacó a sua mãe. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai, traga-os a mim. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Olha, Isaac, ele sentiu que estava velho, que estava chegando o momento da morte dele, e ele chama quem? O filho que trazia amargura para ele, para fazer um guisado para ele abençoar o filho. Isaac estava fora de sintonia, não estava não? Mas isso aí acontece sem que a gente perceba muitas vezes. A gente ama as pessoas e quer, e por esse amor deixa as coisas de Deus por amor às pessoas. Isso acontece, é do ser humano. Amava Esaú. Rebeca já amava quem? A Jacó. O amor de cada um vai trabalhar para um lado, e a vontade de Deus fica para depois. Gênesis 27, verso 15 ao 29, depois tomou Rebeca o vestido de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Olha que interessante. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso, o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele ao seu pai. Eu imagino Jacó indo ao pai. E ele disse, eis-me aqui. Aí o pai disse, és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, sou eu, sou Esaú, teu primogênito. Tenha feito como me disseste. Eu creio que ele falou em vozinha bem baixa mesmo. E ele disse, levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça. Ele falou para o pai, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac ao seu filho, como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E Jacó disse, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe. Olha que coisa terrível. Se és meu filho Esaú mesmo ou não. Parece que Isaac sabia do negócio lá do trato, não parece? Sim. Da venda. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó. O Isaac disse, porém as mãos são as mãos de Esaú. Ele não o conheceu. Porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou e disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? Ele perguntou, é você mesmo? E ele disse, sou. Então disse, faz-me chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou-lhe e comeu e trouxe também o vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. Pediu para o Jacó se aproximar. Chegou, beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu, das gorduras da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações se encurvem a ti. Olha mais, sê senhor de teus irmãos. Olha que palavra. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Percebeu? Ser o senhor de teus irmãos. Esse era o desejo de Jacó, ser o senhor de Esaú. Isaac e Rebeca, eu digo aqui, não deviam ter feito o que fizeram. Eles deviam lembrar que Deus age mesmo diante de situações difíceis, como fez dando a eles 2 filhos. Gênesis 25, verso 21 ao 24, que orou insistentemente Isaac ao Senhor, porquanto a sua mulher era estéril, o Senhor ouviu a sua oração. Diz o texto, verso 22, que os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? Rebeca disse. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor disse para Rebeca, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias, deu à luz a gêmeos. Rebeca sabia o futuro dos seus filhos. Ela sabia com o operador Giliardi. A ela tinha sido revelado. Eu não consigo ver a ação de Rebeca como algo dirigido por Deus. Ela devia ter esperado em Deus. Vejo algo muito estranho aqui acontecendo no nascimento de Jacó e Esaú.
Gênesis 25, verso 24 ao 26. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo como um vestido de pelo, que era Esaú. Por isso chamou seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 65 anos quando os gerou. Olha que algo estranho aqui. Não tem algo bastante estranho aqui, cooperador Giliardi? Assim, fugindo da normalidade, né? Vamos voltar ao texto que nos apresenta a reação de Esaú quando perdeu a bênção. Gênesis 27, verso 30 ao 46. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, aquele que segura o calcanhar ou suplantador? Tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis agora que me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú disse: ele me enganou. Sempre é assim, alguém enganou desde o Éden, não é? Desde Jesus. Nunca as pessoas são responsáveis pelos seus atos, não é, cooperador? Infelizmente. Me enganou, sempre alguém é culpado. E respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, pois Jacó como senhor dele. E aí o Esaú disse: meu pai, não tem uma só bênção, meu pai. Isaque, ao abençoar Jacó, disse: sê senhor de teus irmãos. Gênesis 27, 19. Gênesis 27, verso 41 ao 45, deixa claro para nós que Esaú odiou a Jacó por causa daquela benção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto do meu pai e mataria Jacó, meu irmão. Que situação, não é não? Sim. E foram denunciados a Rebeca esta palavra. Ela ouviu a palavra de Esaú. Ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, te consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. Olha, irmãos, a manipulação é muito triste, né? Rebeca vai, acerta tudo com Jacó, faz tudo ali, já talvez fez contato com Labão, não sei. E aí ela vai e chama Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? A partir disso, ela consegue livrar Jacó da ira de Esaú. Muitas vezes nós manipulamos as situações achando que as coisas estão resolvidas. Então, a partir disso, Isaque chama Jacó e diz: diz o quê? Gênesis 28, verso 1 ao 4. Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan-Aram, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe,
E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Interessante que agora Isaac entendeu que ele estava fazendo algo meio atrapalhado. As palavras dele aqui identificam quando ele disse: te faça multiplicar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão. Ele sabia agora que Jacó seria aquele que prosseguiria o caminho para que as bênçãos de Deus chegassem até nós como chegou, né? Muitas vezes somos enganados por não prestarmos atenção em coisas que achamos ser detalhes. E assim complicamos o agir de Deus em nossa vida. Gênesis 28, versos 6 ao 10, vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Amalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nabaiote, e partiu por Jacó de Berseba e foi a Arã. O Esaú ficou revoltado com o operador. Ele vai agora toma mais uma que não agradava a Isaac. Ele estava querendo trazer algum mal mesmo para os seus pais. Ele estava revoltado, não era isso? Isso, ministro. Gênesis 28, verso 11 ao 16, Jacó chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Ele começou a seguir o seu caminho em viagem, e aí chegou a um lugar, o sol já estava se pondo, tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar e sonhou. Eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e à tua descendência. Percebe que a terra sempre está ligada. A terra, sempre Deus está falando, a terra, a descendência. E ainda Deus disse: e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, Deus disse para Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. E acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Que maravilha. Deus sempre está orientando. Deus é misericordioso, maravilhoso, cheio de bondade e misericórdia. Em Gênesis 29, encontramos registro do quanto Jacó sofreu e foi enganado por seu sogro quando pediu para ir. Não conseguiu ir. E para sair do domínio do seu sogro, ele teve que fugir. Trabalhou ali para o seu sogro 20 anos. Vamos ler o texto, Gênesis 30, verso 26 ao 28. Jacó disse ao seu sogro: dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha só. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Jacó quer ir. Jacó tinha ouvido a voz de Deus e voltar para a terra. Jacó sabia que a bênção de Deus estava ali naquele lugar. Jacó sabia que viver aqui não era estar em sintonia com a vontade de Deus. Jacó quer dar uma direção para a sua vida. Gênesis 30, verso 43 diz que Jacó cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Jacó podia ficar ali muito bem tranquilo, não era não? Estava tudo bom para ele. Mas não é isso que determina se está bem ou não. O estar bem para nós deve ser sempre se estamos em sintonia com Deus. Mas não é isso que nós temos trazido como o estar correto. Nós, assim, se tudo está bem conosco, se eu estou bem empregado, se tudo está acontecendo bem, se a minha família está com saúde, se eu estou provendo a minha família, e se tudo está bem, está bem, Deus está comigo. E os projetos de Deus vão ficando para depois. Sempre nós projetamos amanhã. E as coisas de Deus vão ficando para depois. Essa é uma realidade.
Gênesis 31, verso 1 ao 13. Então ouvia Jacó as palavras dos filhos de Labão que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Os filhos de Labão falavam. Viu também Jacó o rosto de Labão, que não era mais para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais, à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço eu tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me enganou, mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: salpicadas serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicadas. E quando ele dizia assim: as listradas serão o teu salário, então todo o rebanho dava listradas. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Ele está falando com as suas esposas. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho. E eis que os botes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Que interessante. Deus sempre vai nos lembrar. Deus sempre vai nos lembrar de um lugar, de um momento em que Ele esteve conosco, nos chamando para os seus propósitos. Isso é interessante. Deus lembrou Jacó. O texto que nós lemos dá a entender que Jacó ele se sentia ameaçado de certa maneira. Gênesis 31, verso 17 ao 55, nós vamos ler agora. Esse texto é grande, eu não sei se a gente consegue ler ele todo, mas vamos tentar ler, cooperador Giliard, para evitar eu ficar fazendo comentários. Gênesis 31, do 17 ao 55. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Gênesis 31, do 23 a 55. Então Labão tomou consigo os seus irmãos, e atrás deles seguiu seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão arameu em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e lograste-me, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, fazendo assim. Poder havia em minhas mãos para fazer-vos mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca as abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requeria. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes.
Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não foram comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E agora que farei hoje estas minhas filhas e os meus filhos que deram à luz, diz Labão. Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse a Jacó e a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-a Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede e Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e a ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, verso 51 ao 55 do capítulo 31. Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Que história, não é não? História. E Labão fala: essas filhas são minhas filhas, esses filhos são meus filhos, este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. Faz uma pergunta o Labão: o que farei hoje a essas minhas filhas e aos seus filhos que deram à luz? Jacó tinha trabalhado 7 mais 7, 14 anos em pagamento pelas esposas, mas mesmo assim, tudo que tinha acontecido, os filhos que Jacó teve, tudo era dele, do Labão. Então por isso ele fugiu, porque ele sentia ameaçado, ele sentia que Labão e os seus filhos tratavam ele como uma propriedade deles. E por isso que Raquel, quando ela foge, ela pega o ídolo do seu pai. Porque ela sabia que com o ídolo havia uma tradição que quem tivesse o ídolo da família, na morte do pai, poderia ser ou requerer a herança. Ela sabia disso, então ela pensou: eu tenho que sair daqui com alguma segurança. Por falta de tempo, nós não vamos tecer mais comentários aqui. Mas eu creio que você está entendendo que quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, as coisas só complicam. Faça aqui um comentário rápido. Se Jacó tivesse ficado em sintonia com Deus, a mãe dele, o pai, todos ali, será que ele teria passado por essa dificuldade toda? Nós sabemos que o casamento de Jacó foi um problema. Esse casamento com Lia, né? Sim. E com a Raquel, o casamento ali nascem filhos de todo jeito, de toda maneira. Leia lá os 12 para você ver como que era. Talvez ele tivesse um casamento mais sólido, mais firme, mais alinhado, uma família mais alinhada. Jacó quase morre uma vez quando os filhos deles causaram a guerra sem necessidade. Agora Jacó passaria ainda por maior prova e aprenderia a confiar inteiramente em Deus. Gênesis 32, verso 1 ao 12. Jacó também seguiu o seu caminho, depois de fazer aquela aliança, acordo. E encontraram-no os anjos de Deus, e Jacó disse, conduziu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir. Ele tinha que passar ali pelo território de Edom, né? E ordenou-lhes, dizendo, ele vai mandar os mensageiros: assim direis ao meu senhor Esaú. Olha que interessante, assim direis ao meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo. Ele manda os mensageiros dizer isso. Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos e ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar ao meu senhor, que era Esaú, para que ache graças aos teus olhos. O irmão queria matar ele, lembra do tempo? Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te
e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. 400 homens viriam. Repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te à tua terra, à tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos, e tu disseste, certamente te farei bem, e te farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Que interessante. Notou que Jacó não se importava mais em querer ser senhor de Esaú, ele agora se apega a Deus, se apega às promessas. Por que a gente complica as coisas? Gênesis 32, verso 13 ao 23, passou ali aquela noite, angustiado, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai adiante de mim, e ponde espaço entre os rebanhos, o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, te perguntar, dizendo, de quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás, são do teu servo Jacó. Olha como a posição de humildade dele. Presente que envia ao meu senhor, a Esaú. Eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Essa era a ordem de Jacó aos seus servos e à sua família. Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás do rebanho, dizendo, conforme essas mesmas palavras, falareis a Esaú quando o achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Se Jacó tivesse adotado essa postura lá atrás, ele não teria sofrido. Porque dizia, eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou e os fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Gênesis 32, verso 24 ao 31. Jacó, porém, ficou só. Ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subia. E vendo este que não prevaleceria contra ele, contra Jacó, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Disse para Jacó, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Eu acredito que quando Jacó mencionava o nome dele, ele lembrava de tudo aquilo que ele tinha feito. Então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel e manquejava da sua coxa. Gênesis 31, verso 1 ao 20. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Jacó foi inclinando diante de Esaú, inclinando. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o
e lançou-se sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram. Que texto maravilhoso, né? Deus quer trabalhar. Deus precisa trabalhar. Nós, com os nossos pensamentos, queremos fazer coisas que não é do agrado de Deus. E depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Esaú perguntou para Jacó e disse Jacó: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Ele não estava importando aqui com ele ser senhor do irmão. Aqui ele estava importando que a vontade de Deus fosse feita. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e se inclinaram. E chegou também Lia com seus filhos, inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, inclinaram-se. E disse Esaú: de que serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graças aos teus olhos, aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: não, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tem. E Jacó insistiu com ele para que pegasse o que ele tinha trazido. Jacó disse: toma, peço da minha bênção que me foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado. Insistiu até que ele tomou e disse: caminhamos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se as afadigares somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante do teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado, conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa. E fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Na terra de Canaã ele já estava agora. Está vendo? E armou a sua tenda diante da cidade. Comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Ele vai fazer um altar. Sem prestar atenção, Jacó volta para os planos de Deus. Jacó volta para onde Deus quer o abençoar, para o lugar que Deus quer fazer dele ali um grande povo. Jacó podia ser livre de grandes dificuldades, como nós podemos ser livres de grandes dificuldades, se nós estivermos em sintonia com Deus, se estivermos olhando, preparados para atender à vontade de Deus, se não permitir que coisas interfiram em nossas vidas. Mas nós queremos as coisas do nosso jeito. Esses homens são homens importantes, Abraão, Isaac e Jacó são homens importantes, por meio dos quais nós recebemos as bênçãos, por meio dos quais a igreja de Deus tem sua base. E por isso era interessante, importante que eles ficassem em sintonia com Deus, que ordenassem a sua casa, que ficassem atentos ao que Deus tinha dito. Jacó aprendeu que a segurança dele estava no seu Deus. E que essa questão de ser Senhor, de querer ser o maioral, não tinha influência nenhuma. Que Deus põe esse mesmo Espírito em nós. Que nós venhamos pensar e lembrar que Jesus é o cabeça, que Ele é o maioral, que a igreja precisa seguir à frente, que nós precisamos de cumprir o ID do nosso Senhor Jesus, mas que para isso é necessário que nós nos coloquemos em sintonia com a vontade de Deus. Jacó aprendeu que a segurança dele estava no seu Deus, e quando se colocou como servo de Esaú, Deus o exaltou. Quando vivemos em sintonia com Deus, e ordenamos os nossos caminhos, se livramos de muitos problemas. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, nunca é tarde para ouvirmos a voz de Deus. E assim deixar Deus consertar o nosso passado, colocando-nos em sintonia com sua vontade. Nunca é tarde. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora, ministro, vamos para a oração de encerramento, e antes disso eu quero agradecer a todos pelo carinho, por estarem sintonizados na Rádio Encontro com Deus. Paz esteja com todos vocês, que possam acompanhar as demais programações da rádio. Enche Lucas com a oportunidade. Vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que alcançamos das mãos do Senhor. Agradecidos ao Senhor porque o Senhor tem sempre interessado por
toda a humanidade. Tem, assim, por meio dos teus profetas, trazido a nós os planos e projetos do Senhor para que o mundo seja abençoado. Somos gratos ao Senhor porque acreditamos na palavra do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque sentimos a palavra do Senhor tocar o coração de cada um de nós, chamando-nos à responsabilidade a cada dia. Sabemos a importância, ó Deus eterno, de estarmos atentos ao que o Senhor tem determinado para nós como igreja do Senhor, ao que o Senhor tem determinado para o mundo como projeto de restauração. Sabemos que a tua vontade, o teu querer prevalece. Ó grande Deus, nós agradecemos por tua palavra. Agradecemos por todos que estão assim em sintonia com a palavra do Senhor, ouvindo constantemente a tua palavra. Sabemos que o teu Espírito, ó eterno, por meio da tua palavra, tem mudado o nosso comportamento, tem nos ajudado a sermos cada dia melhor. Te agradecemos por isso. E nesse momento, ó grande Deus, eu oro por cada ouvinte. Eu oro por aqueles que estão em contato com tua palavra, mas que ainda não têm tomado a decisão do batismo. Ainda têm dúvidas em algumas coisas. Sabemos que as dúvidas são pequenas e as certezas são grandes, mas as pessoas muitas vezes potencializam mais a dúvida do que as certezas. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo possa, sim, trabalhar na mente e no coração destas pessoas, para que elas possam ser desembaraçadas, desimpedidas, e que possam tomar decisões ao teu lado. Ó grande Deus, eu oro por todas as congregações da Igreja do Senhor neste Brasil, também em todo o mundo, para que a palavra do Senhor possa poderosamente fazer aquilo para o qual o Senhor propôs, e que nós, portadores da tua palavra, nós, com responsabilidade dada por Jesus, possamos cumprir a tua palavra, alcançando pessoas e agregando mais e mais pessoas ao corpo de Cristo, à Igreja de Deus. Somos gratos e oramos nesse momento por cada ouvinte. Repreendemos os espíritos de enfermidade, repreendemos o espírito de perturbação, toda dor, todo mal, toda falta de paz, toda enfermidade. Em nome de Jesus nós repreendemos, porque cremos, ó Eterno, na tua palavra. Cremos na palavra que o Senhor tem dado a nós, cremos naquilo que o Senhor tem prometido, e assim tomamos posse das bênçãos trazidas a nós, das bênçãos prometidas a nós. Assim nós te pedimos no nome poderoso de Jesus o Cristo, que o Senhor possa confortar os corações, possa repreender os espíritos de enfermidade, possa repreender a incredulidade também. Nós te agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Rogamos uma semana de bênção e de paz para todos nós. Guarda-nos como sempre tem guardado. Faça que possamos ser sensíveis à tua vontade, ao teu querer. Assim nós te pedimos no nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, que alegria estar aqui mais uma vez com você, trazendo um pouco da palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe a sua família. Uma ótima semana a você, em nome de Jesus. Paz seja contigo, cooperador Giliardi. Também saudar você, ministro Lucas, paz esteja com você. E encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos.